Você já se perguntou se realmente tem o Espírito Santo? Já pensou em verificar a presença dele na sua vida? Embora o Espírito Santo deva habitar em todos os crentes, isso nem sempre é verdade. Sim, Jesus prometeu que pediria ao Pai para enviar o Espírito da verdade. Ele disse que enviaria o Consolador. Embora isso seja verdade e confirmado, nem todos os crentes o receberam. É por isso que você precisa examinar sua vida para confirmar se realmente tem o Espírito Santo. Você não precisa estudar de Gênesis a Apocalipse antes de descobrir isso. Nós cobrimos tudo o que você precisa saber neste vídeo. Portanto, assegure-se de assistir até o final enquanto revelamos 7 sinais que provam que você tem o Espírito Santo. Você também aprenderá como ser cheio dele, caso ainda não o tenha. Antes de continuarmos, inscreva-se neste canal. Deus abençoe. O Espírito Santo não está escondido. Quando ele verdadeiramente habita em você, sua vida exemplificará seus hábitos e caráter. Sua vida será diferente daqueles que andam segundo a carne. Então, quais são os sinais que provam que você tem o Espírito Santo? Número 1. Você está sempre se alegrando em tempos difíceis. Enquanto Jesus estava concluindo seu ministério, ele prometeu aos discípulos que não os deixaria desamparados e enviaria outro Consolador para confortá-los. E verdadeiramente ele o fez, pois poucos dias após sua partida, eles foram batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo dá alegria em tempos difíceis. É comum uma pessoa demonstrar sinais de alegria e contentamento quando tudo ao seu redor está tranquilo e ela está desfrutando do melhor da vida. Mas torna-se cada vez mais difícil alegrar-se ou ter esperança quando as coisas vão mal. Mas com a presença do Espírito Santo, um crente que tem o Espírito Santo em si pode se alegrar mesmo em tempos difíceis. A Bíblia diz, em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Esta é uma instrução do apóstolo Paulo a todos os crentes, mas não é algo que uma pessoa pode fazer com suas próprias forças. E é aí que entra a ajuda do Espírito Santo. Dizer que uma pessoa que tem o Espírito Santo será capaz de manifestar alegria em tempos difíceis não significa que ela não sentirá a dor do que está passando. Ainda assim, ela tem o consolo do Espírito Santo, porque ele é o Consolador que vive dentro dela. Por causa desse consolo, ela tem esperança e pode se alegrar nessa esperança. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem essa alegria para si mesma e pode transmiti-la a outros. Quando ela visita alguém que está triste ou passando por um momento difícil, sabe as palavras certas para dizer que confortarão a pessoa. Sabe quando as palavras não serão suficientes e permanecerá em silêncio. Sabe quando segurar as mãos da pessoa ou dar um abraço caloroso. Sabe quando cantar uma música e quando citar uma escritura. Tê-la por perto é como um arco-íris em um dia chuvoso. Ela não faz tudo isso com sua própria força. Na maioria das vezes, ela não planeja dizer o que disse. Como está entregue ao Espírito Santo, o Espírito Santo pode falar conforto aos outros através dela. Número 2. Você acha fácil amar seus inimigos. As pessoas estavam acostumadas aos mandamentos, amar os amigos e odiar os inimigos. Mas quando Jesus veio, ele deu uma instrução diferente. Amar seus inimigos, orar por eles e ser gentil com aqueles que os odeiam e os perseguem. Você pode encontrar isso em Mateus 5:44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para os seres humanos, esta é uma instrução difícil de seguir.
Não é de se admirar que muitas pessoas pararam de seguir Jesus após esse ensinamento. Mas para uma pessoa cheia do Espírito Santo, isso é parte do seu estilo de vida. Jesus demonstrou isso enquanto estava na cruz. Ele olhou para cima e orou por aqueles que o feriram. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Quão fácil é fazer isso? Nem um pouco. Na verdade, eles não fazem isso com suas próprias forças, mas com a ajuda do Espírito Santo. Um homem mortal naturalmente busca vingança e paga as pessoas na mesma moeda. Orar por seu inimigo ou ajudá-lo em tempos difíceis é algo não natural. Paulo escreveu a uma das igrejas que eles deveriam orar por aqueles que estão em autoridade, o governo e aqueles que governam sobre eles. Ele não mencionou que eram as mesmas pessoas que estavam perseguindo a igreja. Quando você é cheio do Espírito Santo, a vida de Deus em você, através da sua comunhão com o Espírito, impactará todos ao seu redor. Você não será aquele que faz inimigos, mas quando as pessoas se tornam seus inimigos, você não as reconhecerá como tal. Em vez disso, você as verá como criaturas de Deus que merecem amor e respeito. Não importa o que elas façam a você, você não descerá ao nível delas para fazer o mesmo. Em vez disso, você permanecerá sendo você mesmo, mostrando-lhes amor em todos os aspectos. Esse atributo de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma das razões pelas quais elas parecem super-humanas e incompreensíveis. Isso é o que as diferencia das outras pessoas, até mesmo de outros cristãos que não se submeteram à autoridade do Espírito Santo. Número 3. Você tem um amor completo por Deus. Uma pessoa com o Espírito Santo tem um amor completo por Deus. Esse amor não é do tipo que se baseia no que ela recebe de Deus ou no que Deus faz por ela. Pelo contrário, é um amor construído em um relacionamento pessoal com Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo têm Deus habitando nelas agora. Isso pode soar como um clichê, mas ter o Espírito Santo significa ter Deus vivendo através do seu corpo. Então, quando é Deus vivendo através de você, amar a Deus não depende de nada, além de quem Ele é e da sua revelação sobre Ele. Uma pessoa com o Espírito Santo conhece Deus além do que Ele faz e tem uma conexão mais profunda com Ele, conhecendo sua pessoa e caráter. É por isso que elas amam a Deus sinceramente. Esse amor se reflete em tudo o que fazem. Elas priorizam seu relacionamento com Deus e não o comprometem por nada neste mundo. Preferem perder tudo o que têm a perder seu relacionamento com Deus. Elas estão sempre prontas e dispostas a ir a qualquer extremo para expressar seu amor, devoção e lealdade a Deus. Em suas atividades diárias, elas sempre buscam glorificar a Deus. Vivem suas vidas exclusivamente para agradar a Deus e fazer com que Ele se alegre. Um exemplo perfeito de uma pessoa que viveu exclusivamente para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus é Jesus. Ele diz no livro de João 8:29, aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Eles sabem que Deus está sempre com eles em todos os momentos e a cada passo do caminho. Portanto, não farão nada que saibam que desagrade a Deus ou entristeça o Espírito Santo. É por isso que você não verá uma pessoa cheia do Espírito Santo indo a lugares impróprios. Elas sabem que a presença de Deus não permitirá que façam isso. Uma pessoa com o Espírito Santo busca sempre o reino de Deus e a sua justiça. Seus objetivos de vida são ver Jesus glorificado, e tudo o que fazem é para promover o propósito do reino. É por isso que uma pessoa com o Espírito Santo escolherá fazer coisas relacionadas ao reino em vez de qualquer coisa que glorifique a si mesma ou a sua carne.
Seu amor por Deus vai além do de um cristão comum que ainda não foi cheio do Espírito Santo ou que não se submeteu à liderança do Espírito Santo. Eles operam a partir de um lugar de intimidade com a Trindade. Mateus 22:37. Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você não pode fazer isso com suas próprias forças. Você precisa da ajuda do Espírito Santo para poder amar verdadeiramente a Deus. Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo amará a Deus apenas pelo que pode receber de Deus. Ela amará a Deus apenas quando as coisas estão indo bem e negará a Deus em tempos difíceis. É por isso que o Espírito Santo ajuda os crentes a amar a Deus completamente. Você verá que uma pessoa com o Espírito Santo terá toda a sua vida construída em torno do seu amor e relacionamento com Deus. O amor deles por Deus não é estático ou adormecido. Ele continua crescendo à medida que passam mais tempo com Deus. É sempre como se estivessem embriagados por esse amor. Esse amor por Deus é o motivo pelo qual uma pessoa com o Espírito Santo não peca. A Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Eles sabem que Deus tem olhos puros demais para contemplar a iniquidade e o pecado entristece o Espírito Santo. Então, eles se afastam de tudo que pode gerar pecado. Imagine seu cônjuge. Você sabe o que ele gosta e o que não gosta por meio da intimidade. Você deliberadamente faria algo que sabe que o magoaria? Pessoas com o Espírito Santo vivem assim também. Elas não dão desculpas para o pecado nem justificam qualquer ato errado. Quais são os outros hábitos de uma pessoa com o Espírito Santo? Número 4. Você é altruísta em seu serviço a Deus e à humanidade. Você já viu uma pessoa que se esquece de si mesma no serviço? Alguém tão devoto e comprometido em servir aos outros que você até pensaria que ela é paga para isso. Essa é uma pessoa com o Espírito Santo. Ela esquece seu orgulho ou ego no lugar do serviço. Enquanto outros veem algumas coisas como indignas de fazer devido ao seu status, uma pessoa cheia do Espírito Santo nem sequer se enxerga dessa forma. O mantra, "O que eu ganho com isso?", revela o egoísmo e a autocentralidade dos seres humanos. Antes de fazerem qualquer coisa pelos outros, pensam em si mesmos. Isso seria fácil para mim? O que eu ganharia ao fazer isso? A vida delas gira em torno de eu, mim, meu. Esse era o estado do homem rico na Bíblia, referido como o rico tolo. Ele era um rico tolo por causa do foco de sua vida. Ele vivia exclusivamente para si mesmo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é o oposto. Ela está completamente morta para si mesma e suas necessidades. Vive para servir a Deus e aos outros. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta é a realidade de uma pessoa com o Espírito Santo. A vida dela não é sobre si mesma, mas sobre viver para Deus. Ela é empática com as necessidades dos outros, e não há nada que ela não possa fazer para aliviar a dor dos outros. A missão inteira de Jesus na Terra foi um serviço altruísta para salvar o homem da escravidão do pecado em que ele mesmo se colocou. Jesus não buscava sua própria glória, nem fazia um nome para si mesmo. Este é o mesmo hábito de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela vive toda a sua vida servindo a Deus e à humanidade. Ela não consegue ignorar o sofrimento das pessoas, nem fingir que não tem nada para ajudar quando alguém vem até ela. Seja através da oração, conselho,
ministério ou qualquer meio que possa usar, ela garante que as pessoas se sintam melhor após saírem de sua presença do que quando chegaram até ela. Este é mais um ponto em que um cristão com o Espírito Santo se difere de um que não é. Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo faz tudo por si mesma e para seu próprio benefício. Não fará algo se for inconveniente e jamais sairá de sua zona de conforto por qualquer coisa. Número 5. Você tem a coragem de pregar o Evangelho. Uma das razões pelas quais o Espírito Santo foi dado aos crentes foi para ajudá-los a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é um ato espiritual que a maioria das pessoas não consegue realizar apenas com sua própria força ou sabedoria. Como os pecadores são frequentemente ferozes e agressivos, muitos crentes não conseguem enfrentá-los para declarar a vontade de Deus. Mesmo quando Jesus enviou seus discípulos para pregar o Evangelho, ele precisou lhes dar poder para declarar a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, os crentes se afastariam da pregação do Evangelho e prefeririam esconder sua fé em vez de declará-la abertamente. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Uma mudança drástica ocorre na vida de um crente após ele ser cheio do Espírito Santo. Lembra-se de Pedro, que era muito falante, mas não tinha confiança para declarar sua fé? Ele negou Cristo 3 vezes por medo. Mas depois que o Espírito Santo veio sobre eles no Pentecostes, ele se levantou diante de uma grande multidão e declarou Jesus como Senhor. A partir desse único sermão, cerca de 3.000 almas foram adicionadas ao reino. Além disso, quando os líderes os capturaram e os colocaram na prisão, chamaram-nos e disseram para parar de pregar sobre Jesus, mas Pedro e os outros discípulos responderam que prefeririam obedecer a Deus do que aos homens. Em outra ocasião, eles disseram: não podemos deixar de falar. Isso é o que acontece com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eles simplesmente não conseguem ficar em silêncio sobre o Evangelho. Eles usam todas as oportunidades e todos os meios para declarar Jesus como Senhor. No Antigo Testamento, Jeremias faz uma declaração tangível sobre como a palavra de Deus é para uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele disse: tua palavra é como fogo em meus ossos. Não posso me calar mesmo quando quero. É exatamente assim. Uma pessoa com o Espírito Santo não consegue ficar em silêncio sobre o Evangelho. Assim como Jesus sempre teve compaixão pelos pecadores, uma pessoa com o Espírito Santo terá a mesma compaixão. Essa compaixão tornará impossível para eles ficarem calados até que ministrem o Evangelho à pessoa. E mesmo após ministrar, continuarão orando pela pessoa até que ela se renda totalmente a Cristo. Eles vão a todos os lugares em obediência aos mandamentos de Deus, de que os crentes devem ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Eles não têm medo das pessoas a quem vão pregar. Estão mais preocupados em testemunhar sobre Cristo do que em temer qualquer consequência que possa surgir. É por isso que muitos sofrem perseguições e insultos, mas não param de pregar o Evangelho. Eles conseguem abordar qualquer pessoa e declarar o Evangelho com coragem. Número 6. Você tem paixão pelas coisas de Deus. Outro atributo de uma pessoa com o Espírito Santo é uma grande paixão pelas coisas de Deus. Você deve se lembrar que os discípulos voltaram a pescar depois que Jesus foi crucificado. E Jesus precisou ficar com eles por mais alguns dias, ensinando-lhes mais coisas para fortalecer sua fé. Este foi o mesmo grupo de pessoas que, após receberem o Espírito Santo, se moveram com grande zelo pelo trabalho de Deus.
Eles eram incansáveis em seu serviço e devoção a Deus. É isso que acontece quando alguém está em contato com o Espírito Santo. Essa paixão não vem de uma inclinação natural. Pelo contrário, é o mover do Espírito Santo trabalhando neles, tanto para querer como para fazer a vontade de Deus. Quando você vê uma pessoa que tem paixão pelas coisas de Deus, que sempre busca que a vontade de Deus seja feita e que está sempre motivada a promover as coisas de Deus, pode ter certeza de que, além de qualquer dúvida, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Número 7. Você cresceu no conhecimento da vontade de Deus. Uma pessoa com o Espírito Santo cresce continuamente no conhecimento de Deus e de sua vontade. Esse crescimento vem da intimidade com o Espírito Santo, o Mestre que ensina todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo não testificará de si mesmo, mas das coisas de Cristo. João 16, 13 a 14 diz: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quanto mais eles trabalham próximos ao Espírito Santo, mais conhecem a Cristo e sua vontade. Suas vidas vão além do conhecimento, alcançando a experiência. Então, à medida que conhecem a vontade de Deus, suas vidas se alinham a essa vontade. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo tem uma compreensão mais profunda de quem Deus é do que uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo. É por isso que, quando o diabo vem com mentiras como Deus não te ama, Deus não está com você, Deus desistiu de você, você está sozinho, Deus não está com você, e todos esses pensamentos enganosos que o diabo usa para levar os crentes a um lugar de preocupação e ansiedade, uma pessoa com o Espírito Santo sabe imediatamente que essas são mentiras, porque já compreende quem Deus é e tudo o que ele faz. Por isso, uma pessoa com o Espírito Santo tem uma vida cristã mais estável. Eles não são aqueles que, de manhã, acreditam que Deus os ama e, à noite, duvidam se Deus realmente os ama. Eles não são aqueles que acreditam, após ouvir um sermão, que o plano de Deus para eles é de bem e não de mal, e que no fim da semana já não têm certeza. Aqueles que são cheios do Espírito Santo continuam a crescer no conhecimento de Deus. A cada dia, conseguem viver suas vidas de forma mais alinhada com a vontade de Deus. Eles sabem o que fazer e o que Deus deseja que façam, e estão sempre prontos a fazer isso. Quando Cristo veio ao mundo, ele disse: Então eu disse, aqui estou, está escrito sobre mim no rolo, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Crentes cheios do Espírito vivem exatamente assim. Agora que você conhece esses 7 sinais, pode se perguntar se isso é tudo. Bem, há mais. Esses sinais são fundamentais para a sua vida como crente. Se você não os encontra em sua vida, precisa buscar profundamente pelo Senhor. Mas, se você os tem, regozije-se. O Espírito Santo habita em você. Então, quais são esses outros sinais? Quando o Espírito Santo habita em você, você começa a manifestar os frutos do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo influencia a manifestação de certas qualidades em você. Esses frutos estão descritos em Gálatas 5, 22 a 23. Diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se sua carne não está crucificada, então o Espírito de Deus não pode habitar em você. Quando você está cheio do Espírito Santo,
O amor de Deus sempre irradiará em sua vida. E isso não para por aí. Esse amor divino começa a se refletir nas pessoas com quem você entra em contato. Se você olhar para o amor a partir da perspectiva humana, talvez não se importe com as pessoas ao seu redor. A carne em você se concentrará em seus próprios desejos, sem se importar com o que os outros estão passando. Pior ainda, você se verá sendo seletivo com as pessoas a quem mostra amor. Mas o Espírito Santo capacita você a estender amor sincero e compaixão a todos, independentemente de crença, raça ou origem. E porque suas ações estão alinhadas com o Espírito, você se verá servindo e tendo empatia pelos outros sem condições. E como resultado, você se torna uma luz brilhante para a sua geração. E quanto à fé, alegria e paz em meio às tempestades da vida, ter fé é obrigar-se a acreditar naquilo que não existe. A verdade é que leva a graça de Deus para confiar em Deus sem manifestações físicas. E essa confiança vem de ter o Espírito Santo em sua vida. Ele gera a fé que moverá montanhas em sua vida. E à medida que você confia em Deus, você é transformado do medo para experimentar paz e alegria em meio ao caos. Essa não é a paz que você sente quando tudo acontece como deseja. Pelo contrário, você sente essa calma mesmo quando há problemas ao seu redor. Você permanecerá firme e confiante. Além disso, terá esperança, sabendo que Deus está no controle. Essa paz não apenas guarda o seu coração, mas também vem com uma alegria que não depende das circunstâncias. Essa alegria resiste à dor, aos testes e à tristeza. Ela também surge da convicção de que Cristo já venceu tudo, e isso faz com que outros desejem saber a fonte da sua paz e alegria, atraindo-os para Deus. Que estilo de vida maravilhoso! Mas, querido filho de Deus, se isso não é a sua realidade ou de alguém próximo a você, talvez seja um sinal de que você deve se aproximar de Deus e pedir pelo seu Espírito. Além disso, dons espirituais serão ativados em você. O Espírito Santo capacita você com dons espirituais que o fortalecem para servir a Deus e guiar outros até Ele. A Bíblia diz em 1ª Carta aos Coríntios 12, 4-7, que há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito os distribui. Há diferentes tipos de serviço, mas o mesmo Senhor. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, entretanto, é concedida a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Quando o Espírito Santo lhe dá esses dons, seja de profecia, cura, ensino ou discernimento, você precisa que ele esteja ativo e operando em você para manifestá-los. Mas você deve saber que esses dons não são para sua elevação. Pelo contrário, eles são para o bem maior do corpo de Cristo, magnificando a glória de Deus. Além disso, você terá vitória sobre o pecado. Qualquer homem que vive em pecado está sob escravidão. O apóstolo Paulo, falando na Bíblia, disse que qualquer ato que você domina ou permite que tome conta de você, você se torna escravo disso, privando-se das coisas que têm verdadeiro valor. Indo mais além, ele explicou que qualquer coisa que você obedece é seu mestre, seja o pecado ou a justiça. Este é outro aspecto que distingue um crente cheio do Espírito de uma pessoa vazia. O Espírito Santo capacita você a viver uma vida vitoriosa sobre a escravidão do pecado. Se você pode dizer com ousadia que não é mais escravo do pecado, é porque o Espírito Santo lhe capacita a superar a tentação e a resistir às atrações do mundo. Caso contrário, você será uma presa fácil para o diabo. Pessoas com o Espírito Santo são mais sensíveis à justiça e têm um desejo elevado de sempre andar com Deus e obedecer aos seus mandamentos. Você também achará fácil perdoar.
Outro hábito de uma pessoa com o Espírito Santo é que ela perdoa facilmente aqueles que a machucam. Por causa do testemunho do Espírito Santo, elas não carregam a dor em seus corações por muito tempo. Não importa a gravidade do ferimento, o Espírito Santo as fortalece para perdoar. Mesmo quando o ofensor nunca se desculpa, uma pessoa com o Espírito Santo irá até ele e dirá o que ele fez. Se ele não pedir desculpas, ela ainda assim o perdoará para não guardar rancor contra ninguém. O Espírito Santo é, de fato, santo e não pode habitar em um lugar cheio de blasfêmia. Mágoas, rancores e amargura impedem uma pessoa de estar em um estado de coração correto. E se esse estado se prolonga, tal pessoa pode perder a comunhão com o Espírito Santo. Mas uma pessoa com o Espírito Santo mantém a comunhão com ele o tempo todo. É por isso que, quando as pessoas as ofendem, elas se reconciliam facilmente para que seu relacionamento com o Espírito Santo não seja afetado. A Bíblia diz que quando você traz a sua oferta ao altar e se lembra de que alguém tem algo contra você, primeiro deve ir e reconciliar-se com a pessoa antes de oferecer seu presente a Deus, para que seu sacrifício e ofertas sejam aceitáveis perante Deus. Uma pessoa com o Espírito Santo sabe disso, então sempre mantém seu coração livre de qualquer ofensa. O apóstolo Paulo disse que se esforça para manter uma consciência limpa, sem ofensa, diante de Deus e dos homens. Quando você vê uma pessoa que perdoa facilmente os outros que a ofendem, sabe que tal homem ou mulher é cheio do Espírito Santo, pois uma pessoa não consegue fazer isso apenas com suas próprias forças ou habilidades. Perdoar os outros, especialmente quando a dor é profunda, não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo, torna-se possível. Então, você também se entrega completamente a Ele. Você deve ser humilde e permitir que Ele o molde em um vaso digno de ser usado. À medida que você deixa de lado seus desejos e alinha sua vida com o plano de Deus, o Espírito Santo capacita você a andar em obediência e retidão. A obediência não deve ser um fardo restritivo. Em vez disso, deve ser um caminho para a liberdade e intimidade com Deus. Tome cuidado para nunca desobedecer à orientação do Espírito Santo. Efésios 4:29-30 diz que você não deve deixar sair da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que beneficie os que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo deve ser o seu guia, mas no momento em que você decide desobedecê-lo, ele se retira. Lembre-se de que ele é gentil e não impõe nada a você. Ele pode guiá-lo em sua vida diária de muitas maneiras. Por exemplo, ele pode orientá-lo a tomar as decisões corretas em qualquer área da sua vida, seja em como interagir com os outros ou em como responder às situações. Às vezes, ele pode dar uma direção específica, como fez com Filipe, ao orientá-lo a ir para uma certa estrada. Filipe ouviu e obedeceu sem demora. E quando chegou lá, encontrou um eunuco etíope. E no final, o Espírito Santo o usou para explicar a Escritura ao eunuco etíope. E se Filipe tivesse ignorado essa orientação? A questão é que o Espírito Santo deve guiá-lo. E ao fazer isso, ele ajudará você a viver uma vida que honra a Deus e reflete seu caráter. Assim, ao se humilhar, obedecer completamente e seguir suas orientações, você pode ter certeza de que está seguindo o caminho certo. E, como resultado, você conseguirá honrar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Então, você sempre interagirá com Ele. Você pode se perguntar como deve interagir com Ele, sendo Ele um espírito.
Agora responda a esta pergunta. Você já conversou com Deus antes? Como você fez isso ou como tem feito? É simples. Lembre-se de que o Espírito Santo é quem o ajuda a orar a Deus. Mas não se esqueça de que Ele também é Deus. Quando você ora, está se comunicando com 3 pessoas em um só: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se você conversar mais com Ele, terá maiores chances de desfrutar de sua companhia por mais tempo. Você não gostaria de experimentar isso? Claro que sim. Agora que você conhece todos os sinais, como você recebe o Espírito Santo? Primeiro, você precisa desejar e pedir por ele. O primeiro passo para receber a habitação do Espírito Santo é desejá-lo. Isso ocorre porque o seu desejo abre seu coração para receber o que ele tem para você. Se Deus prometeu derramar seu Espírito, você deve buscá-lo sinceramente. Os profetas do passado apenas ouviram essa promessa, mas não viveram para vê-la. É um privilégio que somos a geração que Deus escolheu para se derramar. Então, abrace essa oportunidade com um coração aberto e esteja pronto para participar dessa bênção. Seu desejo também deve vir de um desconforto com a secura espiritual e de uma ânsia de crescer como crente. Pense nisso como ficar sem água em seu recipiente. Naturalmente, você iria reabastecê-lo. Da mesma forma, quando você percebe que seu amor por Deus não é tão forte como quando você entregou sua vida a Cristo, ou sua paixão por almas perdidas está enfraquecendo, é um sinal de que é hora de buscar um novo enchimento do Espírito Santo. Você não pode esperar até que sua lâmpada espiritual fique sem óleo. Agora é a hora de buscar óleo extra. Considere a parábola das 10 virgens. As virgens prudentes trouxeram óleo extra para suas lâmpadas, enquanto as insensatas não trouxeram. Somente aquelas com óleo extra estavam preparadas para encontrá-lo quando Noé chegou. Isso explica a importância de manter um suprimento constante de óleo espiritual, o Espírito Santo, para que você esteja sempre preparado para o chamado de Deus. Em segundo lugar, você precisa ampliar sua capacidade e estar pronto para receber. Considere a história de uma viúva prestes a perder seus 2 filhos para a escravidão porque seu marido falecido deixou algumas dívidas não pagas. Ela estava desesperada por ajuda e procurou o profeta Eliseu. Quando ela encontrou Eliseu, ele perguntou: "O que você tem em sua casa?" Ela respondeu que não tinha nada além de uma pequena jarra de óleo. Eliseu então a instruiu a pedir emprestadas tantas vasilhas vazias quanto pudesse de seus vizinhos, enfatizando que não deveria pegar poucas. Vamos fazer uma pausa e refletir sobre isso. Como essa história se relaciona com o enchimento do Espírito Santo? A instrução de Eliseu para pegar muitas vasilhas vazias simboliza a nossa necessidade de expandir nossa capacidade espiritual e prontidão para receber mais de Deus. Assim como a viúva recolheu numerosas vasilhas, você deve se preparar e criar espaço para o Espírito Santo. Na história, enquanto a viúva derramava óleo de sua pequena jarra, ele fluía milagrosamente até que todas as vasilhas foram cheias. Isso mostra que a provisão de Deus é abundante e infinita, mas exige sua prontidão e abertura. Da mesma forma, o Espírito Santo está ansioso para enchê-lo, mas você deve vir diante dele com vasilhas vazias, seus corações e vidas prontos e dispostos a serem preenchidos. Para ampliar suas vasilhas, faça o seguinte. Primeiro, defina um tempo específico para Deus. Você pode reservar um tempo específico para passar com Deus. Isso mostra que você está preparado para acomodar o que Ele lhe dará. Você pode começar com um pouco de tempo, mas à medida que permanece consistente, perceberá que seu tempo com Ele se aprofundará e aumentará.
Porque você está disposto, o Espírito Santo trabalhará em seu coração e o expandirá para receber mais. Filipenses 2,13 diz: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Se você permitir o Espírito Santo, ele está pronto para ajudá-lo nessa jornada. Em seguida, envolva-se em adoração. A adoração coloca você em uma postura de rendição, que Deus honra. Um coração de adoração é um lugar acolhedor para a presença de Deus. Passe um tempo cantando músicas de entrega, expressando seu desejo de habitar em sua presença. Como Davi, conhecido por sua adoração, você pode se aproximar de Deus através da adoração sincera em seus momentos privados. Você também deve praticar o jejum. O jejum ajuda a subjugar sua carne, permitindo que seu espírito esteja mais receptivo à orientação de Deus. Pode ajudar a alinhar seus desejos com a vontade de Deus, tornando-o mais sensível à sua voz. Lembre-se, o jejum envolve mais do que apenas abster-se de alimentos. Deve ser acompanhado por oração e estudo da Bíblia. Depois, aprofunde seu estudo da palavra. Mergulhe profundamente nas Escrituras, meditando nelas e estudando extensivamente. Crescer no conhecimento de Deus através de sua palavra expande sua capacidade espiritual e entendimento. Além disso, afaste-se do pecado. Para acolher o Espírito Santo, você deve estar disposto a fazer sacrifícios. Você precisa deixar de lado tudo aquilo que o afasta. Ele é o Espírito de santidade e não pode habitar na injustiça. Se você vive em pecado, pode facilmente entristecer o Espírito Santo, pois ele odeia o pecado. Tire um momento para refletir sobre sua vida. Verifique minuciosamente tudo o que pode impedir sua presença e remova isso. A presença de Deus em sua vida terá um custo. Custará tudo o que não é a vontade dele. Você pode perder antigos amigos e rotinas de que gostava. Deve deixar de lado antigos hábitos, quebrar ciclos de pecado e buscar a santidade. Se o Espírito Santo é o que você busca, deve mostrar a porta de saída para outros espíritos que o pecado traz. Você deve decidir manter limites ao redor de tudo o que ele desaprova. Seu coração é o templo onde ele habita. Então você deve vigiar as conversas que acontecem em sua mente. A Bíblia aconselha a derrubar toda imaginação ou pensamento contra o conhecimento de Deus. Você deve manter uma vida santificada para manter sua presença. Escolher viver para Deus pode ser difícil, mas deixar certos apegos pode criar um vazio. Esses processos serão difíceis, mas você cumprirá a vontade de Deus. Às vezes, você sentirá que Deus está disciplinando você, mas lembre-se também de que Ele só disciplina aqueles que ama. Quando você se sentir fraco, não se desespere. Ele sempre lhe dá força para fazer a sua vontade. O Espírito Santo também ocupará os espaços em seu coração. Ele preenche todo o vazio e faz você se sentir completo. Portanto, comece agora a trilhar o caminho da vida santa para poder acolher sua presença. Além disso, lembre-se de se reunir com outros crentes e buscar orientação quando encontrar bloqueios espirituais. Junte-se a grupos de estudo e oração para aprender com os outros e aprimorar seu entendimento. Lembre-se de que o ferro afia o ferro. E, por fim, sirva na sua igreja e comunidade. Servir aos outros reflete o amor de Cristo e abre oportunidades de crescimento. Quando você compartilha a mensagem de Jesus e se envolve em atividades que apontam os outros para Ele, você amplia seu alcance e impacto no reino de Deus. Isso também ajuda seu coração a ser mais compassivo para com os perdidos, e isso pode alimentar seu desejo de crescer. Seguindo essas práticas, você amplia sua capacidade espiritual, preparando-se para receber mais das bênçãos
e da orientação de Deus. Assim como a viúva reuniu muitas vasilhas para receber o óleo transbordante, seus esforços para aprofundar seu relacionamento com Deus permitirão que Ele o preencha. Outra maneira de receber o Espírito Santo é obedecer a Deus. Pode surpreendê-lo, mas nesta jornada, a obediência é fundamental. Se você deseja o enchimento do Espírito Santo, precisa aprender a ouvir os sussurros do Espírito Santo. Pode ser algo tão simples como sentir-se direcionado a ficar em silêncio durante uma discussão com alguém. O Espírito Santo não flui na vida de pessoas de coração endurecido. Você deve ser humilde diante dele, pois ele é um espírito gentil. Ele não forçará seu caminho em sua vida e em suas ações. Ele só fará o que você permitir que ele faça. Uma prova real de que o Espírito Santo habita em você é que você consegue se submeter às suas instruções. Suas longas horas de oração não são apenas uma medida de sua espiritualidade, mas também de sua capacidade de fazer o que sua carne naturalmente não quer fazer. E pode ser algo tão simples como demonstrar amor a alguém que não merece. Agora, para manter o enchimento do Espírito Santo, faça o seguinte: avalie regularmente sua saúde espiritual. Você ainda está apaixonado por suas crenças? Está ansioso para compartilhar o amor de Deus com os outros? Se perceber que seu zelo está diminuindo, é hora de buscar a Deus com todo o coração. Lembre-se, Deus não retém coisas boas de seus filhos, especialmente quando isso os aproxima dele. Lucas 11, 11 a 13 diz: Qual de vocês, se seu filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra em vez disso? Ou lhe dará um escorpião se ele pedir um ovo? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Essa escritura mostra que Deus prometeu não reter o Espírito Santo de você. Portanto, se você deseja o refrigério do Espírito Santo, simplesmente peça em oração. É tão simples quanto isso. Deixe que suas orações reflitam seu desejo sincero e confie que Deus honrará seu pedido. Agora que você sabe como ser cheio do Espírito Santo, lembre-se destes pontos. Você pode entristecer o Espírito Santo se recusar a obedecer às suas instruções. Quando você ignora ou resiste à sua orientação, atrapalha sua obra em sua vida. Essa desobediência pode resultar em perder ali a alegria do Espírito Santo, e a depressão pode gradualmente se instalar, já que o papel do Espírito Santo é guiar, consolar e estar com você. Você pode se ver caindo em pecado e lutando para superar a tentação. Seu relacionamento com Deus pode se tornar distante, deixando você desligado dele. Para evitar isso, certifique-se de não entristecer o Espírito Santo. Quando ele lhe der instruções, ouça, e quando ele o corrigir, receba as correções com humildade. Fazendo isso, você desfrutará de um fluxo livre com o Espírito Santo e manterá um relacionamento vibrante e satisfatório com Deus. Também é importante entender que o enchimento do Espírito Santo é contínuo. A Bíblia nos instrui a sermos continuamente cheios do Espírito. Efésios 5, 18 a 19 diz: Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem e louvem de coração ao Senhor. Isso significa que a imersão no Espírito Santo não é um evento único, é uma prática contínua, como manter uma rotina de exercícios ou realizar check-ups regulares com um médico. Essa prática nos ajuda a manter-nos conectados e espiritualmente alertas em um mundo cheio de distrações.
Faça da busca pelo enchimento do Espírito Santo uma prioridade e permita que ele guie e influencie todos os aspectos de sua vida. Por fim, é crucial entender que apenas aqueles que nasceram de novo podem receber o dom do Espírito Santo. Se você ainda não recebeu Jesus em sua vida, é essencial fazer isso. Você pode convidá-lo para o seu coração, reconhecendo e aceitando seu sacrifício na cruz do Calvário por seus pecados. Quando você faz esse compromisso, ganha acesso ao Espírito Santo. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por tua maravilhosa presença em minha vida. Teu amor por mim é maior do que tudo o que conheço. Tu tens sido tão atento a mim e continuas a me lembrar do meu lugar em teu coração. Obrigado por me mostrar provas de que estás comigo. Senhor, eu venho diante de teu trono de misericórdia e peço que me limpes. Perdoa meus pecados e lava-me através do sangue de Jesus. Eu acredito que tu morreste pelos meus pecados e me deste uma nova vida. Hoje, recebo a força para andar nos teus caminhos. Ensina-me a ter prazer em tuas leis e que minhas palavras e ações te agradem. Precioso Espírito Santo, quero te agradecer por tua presença. Sou grato pelo privilégio de ser divinamente guiado. Eu me submeto a ti hoje. Por favor, entra em meu coração e ensina-me a entender tua personalidade. Quero aprender contigo e conhecer o que tens para mim. Entrego-te cada parte da minha vida e peço que faças tua vontade em mim. Por favor, guia-me em toda a verdade e assegura que eu viva o propósito do meu Criador. Às vezes pode ser difícil manter minha confiança em ti. À medida que o mundo muda, ajuda-me a lembrar que tu és imutável. Ensina-me que tu és um refúgio constante nos tempos de provação. Ajuda-me a me apoiar em ti em total entrega. Por favor, enche meu coração com um desejo por ti. Quero alinhar meus caminhos com os teus e aprender contigo. Preenche-me novamente com um anseio por ti, assim como o servo anseia pelas águas, que minha alma busque por ti. Quero que sejas meu amigo. Então, ajuda-me a abrir espaço para ti em meu coração. Ensina-me a deixar ir as pessoas que não servem ao teu propósito em minha vida. Ajuda-me a passar tempo com a palavra de Deus. À medida que crio horários, concede-me a força para ser consistente. Abre meus olhos para ver além das letras e dá-me um entendimento renovado de ti. Agora eu reconheço o teu lugar na minha vida de oração. Portanto, peço que me ensines a orar e interceder por mim diante do Pai. Ensina-me a interagir e a me comunicar com os outros através da oração. Espírito Santo, acredito que tu és a sabedoria de Deus, e sem ti nada posso fazer de mim mesmo. Por favor, direciona meu caminho e mostra-me como navegar pela vida. Segura minha mão e guia-me em teu plano para mim. Enche-me de sabedoria para prosperar acima dos sistemas do mundo. Obrigado por tal acesso à tua presença. Estou feliz por poder te chamar de amigo. Sei que estarás comigo até o fim dos tempos. Todos os dias da minha vida, eu te honrarei e reverenciarei. Obrigado, Pai, por este precioso dom. De fato, tenho tudo o que preciso para ter sucesso na terra. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amado, o segredo de uma vida cristã autêntica está na comunhão com o Espírito Santo. Aquela alegria da salvação, a paz que excede todo o entendimento, flui através do seu conhecimento do Espírito Santo. Sem intimidade com ele, você não pode viver como um cristão. Mesmo que tente, nunca experimentará completamente tudo o que Jesus morreu para lhe dar. Você deve começar a considerar o Espírito Santo tão real quanto Jesus Cristo. Ele também esperará pacientemente por você se estiver pronto para começar.
Nunca pense que ele está distante e não quer nada com você. Ele anseia por um relacionamento com você. Ele quer mostrar-lhe o caminho da luz e uma experiência que você nunca teve. Chame por ele e espere por sua resposta. Não seja tão rápido em concluir que ele está em silêncio. Ouça-o no momento de silêncio e comece a aprender as maneiras pelas quais ele se comunica com você. Comece a se engajar em conversas com ele e espere por sua resposta. Ajuste seu coração para ele e descubra o que o deixa feliz. Esses passos farão com que você sinta sua presença mais fortemente em sua vida. E à medida que você se entrega constantemente a ele, você o encontrará habitando com você. Se este vídeo te abençoou, por favor, diga amém na seção de comentários. Obrigado por dedicar seu tempo. Desejo a você uma vida próspera. Que você receba bênçãos maravilhosas hoje.